De volta com o Papo Mãe. O nosso papo hoje é sobre onde, com quem vai ficar o nosso filho depois da licença maternidade. Nós vamos já conversar com especialistas, porque agora é hora do nosso quadro Chama o Doutor. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Mais dúvidas com a doutora Isabel Marlúcia. Dessa vez vamos falar sobre constipação, prisão de ventre. Aquele bebê que tem dificuldade de ir ao banheiro. Doutora, prisão de ventre é sempre sinal de uma alimentação incorreta? Não, ela pode ser patológica. Existem algumas patologias que os bebês têm, gastrointestinais, que podem dar constipação. Mas assim, no geral, se você tem uma criança que já, por exemplo, já está na dieta, que não é só aleitamento materno, ela tem que ter uma regularidade. Porque com aleitamento materno, o bebê pode passar 10 dias sem evacuar e não é considerado constipação. 10 dias, doutora? 10. Pode e passar... é normal? E é normal. É normal. Um bebê, ele, por exemplo, se ele está em aleitamento exclusivo, ele pode passar 10 dias sem evacuar, ele está tranquilo, suga bem, choraminga, mas suga bem, está bem, não tem com o que se preocupar. Agora, se o bebê já está em dieta, outra, tipo sopa, frutas, ou se ele está em fórmula... Aí fórmula o bebê prende, doutora? Prende. Por isso que existem fórmulas, né, que são fórmulas com probióticos, pré-bióticos, para ajudar o bebê a evacuar. E a constipação na criança, se a criança realmente tiver uma constipação grave ou moderada, pode levar a algumas alterações intestinais que no futuro pode repercutir de qualidade de vida desse bebê. Pode ter sangramento, pode eventualmente, numa gravidade, uma coisa mais grave, fazer fissuras, então é muito grave a constipação. E que geralmente a gente consegue controlar com a ingesta boa de fibra, com as frutas. Sim. E Ameixa, as verduras, mamão, manga, ajuda. abacate, batata doce, abóbora, tem vários. E se isso não funcionar, existem as fibras que você pode acrescentar ao bebê e aumentar a ingesta aquele hídrica. Pozinho, né? Exatamente. Aquele pozinho amara. Pode usar ele à vontade, doutora? Pode, não tem problema nenhum. Pode usar cronicamente, como a gente diz, muito tempo, sem nenhum problema. Até você educar o seu filho numa dieta boa, para que assim a própria dieta faça com que o seu bebê tenha regularidade intestinal. Mas é muito importante. Beijo, maravilhosa. Muito obrigada por essas informações. Essa doutora Isabel Marlúcia, que é pediatra, neonatologista e um amor de pessoa. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Maravilhosa ela mesma. Muito obrigada a Crescer Vacinas, que dão de presente pra gente esse quadro. Passa lá na Crescer Vacinas. Início do ano, atualiza a caderneta de vacinação, não só do seu filho, como todos os contactantes. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Muitas vezes a mãe se preocupa com o filho e acaba se esquecendo dela e de todo mundo da família que tem contato com o bebê. Por isso que a Crescer Vacinas é proteção realmente para todas as idades. Nosso papo agora é com experts, aqui é a doutora Marina Castelo Branco e a doutora Iana, que é psicopedagoga, Marina, que é psicóloga, é mãe do Matheus e depois é mãe do Lucas e da Isabela, gêmeos, é isso? É. Marina, deixa eu começar com você, contando, eu vou chamar de Marina porque a gente já conhece de longas datas. Você no início, quando seus filhos, os gêmeos, nasceram, você optou por não ter babá? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Por que, Marina? A cara de susto que todo mundo faz. A pessoa com 3 filhos, por quê? Porque eu tive uma experiência com o Matheus, eu já tinha tido babá com o Matheus. Que é o seu filho mais velho, O mais né? velho. Eu tive uma técnica de enfermagem que me ajudou no início com ele. E eu queria passar por essa experiência de cuidar sozinho, de fazer do meu jeito. A técnica que eu tive foi maravilhosa, mas já era uma senhora e ela tinha o jeito dela de fazer. Então, eu, mãe de primeira viagem, muito inexperiente, acabava me deixando levar por aquilo. E aí, assim, foi bem como você queria? Tudo foi aconteceu, ótimo, tudo fluiu, foi maravilhoso, você conseguiu? foi sensacional. Foi uma experiência única, você ter 2 crianças ao mesmo tempo é maravilhoso. Mas aí chega uma fase em que eu não conseguia mais, e aí eu fui atrás da babá. Que agora eu quero saber da doutora Iana, que é a psicopedagoga, né, Iana? Você convive com essas mães no momento em que as crianças chegam na creche, com esse conflito. O que você pensa? O que você já ouviu dessas mães nesse momento? Conta pra gente. Bom, esse momento é assim um momento bem
de ansiedade, principalmente dos pais. Pela fala das mães, a gente pode perceber que elas ficam muito ansiosas em saber o que eu faço, o que é melhor para o meu filho. Mas sempre a família é que deve saber o que é melhor, ela que deve escolher. Por quê? Porque ela tem o convívio, ela sabe o contexto social em que ela está inserida. Será se ele poderá ser bem estimulado em casa? Ou se a socialização dele com outras crianças vai ser baixa, e a escola seria uma melhor opção, a creche com outras crianças. Isso na idade já de 2, 3 anos. Mas se a mãe, por exemplo, decidir colocar o filho na escola com 4 anos, ela vai entrar numa turminha onde, por exemplo, aquela turma já está com crianças que começaram a estudar com 2 anos. Ela não vai entrar atrasada? Não vai ter esse problema? Dependendo do estímulo que ela teve em casa. Isso vai depender do pai entender a condição do filho. O pai que está com ele todo dia que vai identificar. Hoje, você já tirou da cabeça essa história de que você pode dar conta de tudo sozinha. E você optou por babá? Eu tenho uma babá. Tá feliz? É isso que você Muito feliz. Tá. Conta pra gente como é que foi essa experiência. A Marina, gente, é psicóloga. E hoje, ela conta um pouco pra gente do teu negócio. Você montou um treinamento para babás? Exatamente. Conta tudo, como é que isso começou? Aqui em Teresina não tem nenhum treinamento que seja específico voltado para essa área, né? Para essa babá, que às vezes não, sempre ela vem de uma cultura diferente, de uma formação diferente daquela família, e ela precisa de algumas orientações para se adequar ao estilo, ao que aquela mãe quer, como que aquela mãe quer educar, quer criar. Cara, pode celular, não pode? Com você como mãe psicóloga, foi assim a receita perfeita para fazer esse treinamento, né? Eu trabalhei muito tempo com treinamento, mas na área empresarial. E aí, depois da maternidade, tinha que ser alguma coisa relacionada à maternidade. E aí, diante da carência daqui de Teresina desse mercado, de não ter esse treinamento específico, alguém que converse com a babá sobre o comportamento dela, ética, sobre primeiros socorros, o que ela vai fazer se a criança está tendo uma convulsão, se a criança bate, se corta, tem um sangramento. Engasga. Engasga, olha, engasga no caso de introdução alimentar, né? Como é que é a consistência dessa comida. Então, toda essa parte de introdução alimentar tem também no treinamento, bem superficial, né? Nada, se a criança tem uma necessidade específica, uma dificuldade específica de alimentação, a gente tem que procurar um nutricionista. Mas uma orientação geral para babá é o que a gente está fazendo agora. Você já teve experiência, por exemplo, de mães que contrataram babás e aí não foi bacana, preferiram tirar a babá para poder colocar na creche e não teve jeito? Você teve essa experiência? Com certeza sempre acontece, né, Aline? Eu acho que a gente precisa respeitar a decisão de cada mãe. Às vezes a mãe não consegue encontrar a pessoa, porque como a gente está tratando de afinidade, de relacionamento, às vezes algumas mães dão muita sorte, como as que estavam no bloco passado tia aqui. Cecília, nunca mais esqueci. A tia Cecília, fantástica, nunca maravilhosa. Mais esqueci dela. Mas nem toda mãe tem essa de encontrar a pessoa que tem a afinidade adequada. Pois né? é muito comum nas rodas de mães, sempre que eu vou sair com as minhas amigas, a gente sempre fala isso, né? Gente, como é difícil babá. Eu acho que muitas vezes as mães até querem, né, ter uma babá, mas acabam optando por ficar dependendo da avó, ou colocar numa creche, porque não encontram aquela pessoa adequada, né? Às vezes a pessoa tem até uma boa índole, mas não tem o jeitinho. Muitas vezes a pessoa sabe, a pessoa super limpa, mas não tem o jeito com a criança, A gente precisa treinar, ela precisa ser treinada, né? Eu sou psicóloga, busquei formação para isso, fiz mestrado dentro da área do trabalho para entender mais sobre como funciona tudo isso. Por que a babá não tem que ter treinamento? Né? Sim, sim. Por que eu não posso ensinar a minha babá a brincar com meu filho? Eu preciso dizer para ela por que é importante brincar. Porque às vezes essa babá ela veio de um contexto em que ela não brincou, ela teve que trabalhar muito cedo, ela precisou sair de casa. Marina, tudo a ver. Então, ela não sabe brincar, ela não sabe como estimular, que tipo de brincadeira é mais adequado para cada faixa etária que a criança está. Então, a gente precisa treinar essa babá para que ela saiba o que aquela criança precisa, né? Por exemplo, uma brincadeira. Escondeu e achou. Criança adora essa brincadeira. E é uma brincadeira que ajuda muito a diminuir o nível de ansiedade dessa criança pela ausência. Porque quando a mãe sai, ele pensa que a mãe não vai voltar nunca mais. Porque ele só tem a ideia, até os 7 meses, 8 meses mais ou menos, de que sumiu da campo de visão dele, desapareceu e não vai voltar mais. Né? Então essa brincadeira estimula ele a diminuir essa ansiedade. Saber que o objeto que
tá, não tá, volta, e isso serve também para ele no futuro, para esses relacionamentos dele, né? Doutora, A babá sabendo disso, ela pode estimular melhor. Doutora Ilana tá ali ouvindo e concordando. Sim, concordando, achando incrível, porque é excelente. É isso que está precisando, as crianças estão precisando, porque a tecnologia chegou e, ao mesmo tempo, o que ela tem feito? Ela tem deixado, tendo muito estímulo, mas sozinha. Não tem ninguém acompanhando o que ela está fazendo. Então, a partir do momento que ela está ali sozinha com o tablet, ela pode fazer tantas coisas interessantes, tantas outras brincadeiras, sem tecnologia nenhuma, apenas uma caixa. E a criança brinca e desenvolve tantas capacidades, potencialidades. E com alguém que saiba disso, que tem essas informações, fica perfeito. E que saiba dosar, né? Eu tenho algumas mães que dizem, olha, eu deixo com a babá, mas ela é proibida de dar celular, porque às vezes é prático, né? Ela, não, quero resolver o que eu quiser, bota a criança no celular, porque ela fica no modo automático, e aí a babá vai fazer outras coisas, né? Eu volto já para conversar com vocês. Daqui a pouquinho, mais dúvidas sobre babá, creche, vó, com quem deixar o filho. Eu volto já já.